é presidente da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento aqui da Casa, deputado Francisco Júnior, o nosso entrevistado de hoje no programa Ação Parlamentar. Olá, deputado. Olá, Fernanda, tudo bem? Muito bom recebê-lo aqui novamente no programa Ação Parlamentar. E aqui o senhor vai repassar, para a gente como é que tem sido as suas atividades aqui enquanto deputado estadual. E eu gostaria de agora destacar principalmente as suas atividades frente à Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, enquanto presidente, que é uma comissão muito importante aqui da Casa, que recebe aí os relatórios, as prestações de contas, do governo, tanto também da Secretaria de Saúde. Como é que está desenvolvendo esse trabalho ali frente à comissão? Das principais funções do deputado estadual é fiscalizar. O deputado, ele aprova o orçamento, que prevê tudo que o governo, tudo que o executivo vai arrecadar e como ele vai gastar. Isso também é trabalhado na Comissão de Finanças, Tributação e Orçamento. E depois ele fiscaliza a execução desse orçamento. Então, existem algumas questões que são constitucionais. Por exemplo, o Estado tem que gastar 12% com saúde, 25% com educação, e essa prestação de contas é feita, é acompanhada pela Comissão de Tributação e Finanças. Tanto específico da área da saúde, por exemplo, que a cada quadrimestre é feita uma apresentação na Assembleia para saber se está cumprindo os índices constitucionais, da mesma forma que as despesas gerais também são acompanhadas. Então, existe todo um acompanhamento dos relatórios dos tribunais de conta, do Tribunal de Contas do Estado, ao mesmo tempo que a Secretaria de Planejamento e a Secretaria da Fazenda, periodicamente, são convidadas a apresentarem e tirar as dúvidas dos deputados, no sentido de sabermos como que está essa execução do orçamento. E depois nós aprovamos o orçamento do outro ano. Então, é uma atividade bem interessante, onde tudo o que acontece no Estado, de alguma forma, passa por essa comissão. Da última apresentação do governo e também da área da saúde, o que o senhor poderia aqui levantar de acompanhamento? Foi de acordo com o que foi apresentado mesmo, esse relatório aqui na Casa? Sim, apesar das dificuldades, da crise que o país todo passa, as metas foram cumpridas. No caso da saúde, foi alcançado, se não me engano, 12,09%, alguma coisa assim. Então, foi na risca, mas conseguiu cumprir o índice constitucional. E a gente percebe aí o desempenho das OS, como que foi sempre uma polêmica, mas nós percebemos que é uma decisão acertada e que tem dado certo nos hospitais do Estado. E a gente vê isso pelos números. Então, nós saímos do simples, eu penso, para ver a execução numérica, quantas cirurgias, quanto custou, como é que é feito esse desempenho, qual que é o ritmo, qual que é o período. Então, tudo isso é apresentado e acho que tem sido bastante satisfatório. E a área da saúde, então, que também o senhor verifica tanto, enquanto parlamentar, agora saindo um pouco aí dessa questão da presidência da comissão e indo para a sua atuação parlamentar mesmo, que o senhor observa bastante, tendo apresentado também alguns projetos de leis direcionados a essa área. Vou destacar aqui um com relação ao acesso de serviços de saúde, como consultas, exames e cirurgias. O senhor sempre buscando aí facilitar esse acesso da população aos serviços de saúde. Eu sempre digo que o nosso mandato está a serviço da qualidade de vida do cidadão. E uma das coisas mais importantes é a saúde. Então, a gente investe muito em outras áreas, como a atenção à pessoa com deficiência, a geração de emprego, mas a saúde, ela tem sempre um apelo especial, até tem aquele jargão, Se tem saúde, o resto a gente ajeita, O importante é ter saúde. E precisa acontecer e o Estado tem que dar a mão para quem precisa. Então, esse projeto que você disse, ele fala sobre transparência. Então, é fundamental nós termos, dar transparência para a população sobre as filas para cirurgias, as filas para os exames mais complexos, de alto custo. Então, toda essa realidade, ela precisa. Nesse momento, esse projeto, inclusive, está sendo adequado, ele já foi aprovado, já é lei, mas num diálogo com a Secretaria da Saúde, percebemos a necessidade de melhorá-lo. Então, foi feita uma audiência pública, conversamos com o Ministério Público, conversamos com a Secretaria de Saúde, com todos os envolvidos, já que a educação ela é tripartite.
e fizemos uma emenda à nossa própria lei, onde agora nós estamos estendendo essa transparência para a realidade das UTIs. A gente tem visto várias matérias na imprensa com essa preocupação, né? Se Goiás tem o número de leitos previsto pela Organização Mundial de Saúde, por que sempre esse sofrimento para que se conseguir uma UTI? Então precisa ter transparência nessa situação também. Então a lei, ela inclui a oferta das UTIs nesse programa de transparência, e acredito que isso acontecendo, nós vamos poder melhorar muito o serviço. Que a primeira coisa que o gestor precisa para poder melhorar um serviço é ter informação, né? E com transparência, nós não só temos informação, como ela fica disponibilizada para todos, a serviço do gestor, a serviço da população, para que ele alcance o seu objetivo, que é colocar para a população uma saúde de qualidade. Então, a intenção dessa lei, ela foi muito bem recebida pela Secretaria da Saúde, pela sociedade como um todo, e nós estamos trabalhando para que ela seja implantada na sua plenitude. E essa alteração, ela já está em andamento, deputado? Está, já está. Se não nesse momento agora, ela já deve estar em votação plenária. Então, ela já está se preparando para finalizar o processo. Eu não lembro se está em primeira ou segunda votação plenária, mas ela está na pauta para a votação plenária já. Quer dizer, já foi aprovada pela CCJ e já deu sequência. Destacando também um projeto até anterior que o senhor apresentou e já foi bem aceito com relação às visitas, né, em hospitais, que garante aí uma melhoria de qualidade da pessoa que está, né, do paciente que está internado, né, para receber uma visita das pessoas ligadas à religião da pessoa, né, do paciente. Esse foi o projeto que regulamentou em nível de Estado a assistência religiosa. A assistência religiosa é um direito garantido na Constituição. Mas nós sabemos que quando chega o padre, o pastor ou o líder religioso da religião que o paciente professa, nem sempre ele consegue ter acesso. Então, essa lei, ela garante esse direito, que já está expresso na Constituição, mas ela garante e cria critérios, as condições para que ele possa, sem gerar nenhum risco, nem para o paciente, nem para o hospital, nem para ele próprio. Então, essa visita tem que acontecer. Ela não é uma visita de cortesia, ela é uma assistência religiosa. Esse líder religioso, pastor, padre, ele vai levar o alento com base na fé que o paciente ou a sua família professa. Então, ela tem todo um critério e ela também está em vigor, também está sendo alterada para melhorar, também fiz uma audiência pública e nós já estamos fazendo algumas adequações para ela cumprir melhor o seu papel. Essa busca é incessante, né, de melhoria para a população, melhoria de qualidade de serviços, né, sempre preocupado com isso, né, deputado? A sociedade é dinâmica, né, nós vamos o tempo todo nos aperfeiçoando, então a legislação ela tem que acompanhar. Então, eu faço muito isso, a gente dialoga muito com a sociedade. A lei ela só tem sentido se ela vier para resolver um problema que as pessoas estão enfrentando. Ela não pode vir para criar problemas, ela tem que resolver. E então a gente faz bastante esse debate, esse diálogo para a gente conseguir criar uma legislação e aperfeiçoá-la com o tempo para que ela sempre cumpra o seu objetivo. E tem esses bons resultados. Deputado, a gente vai para um breve intervalo e volta em instantes conversando um pouco mais com o deputado Francisco Júnior, ele que é o nosso entrevistado de hoje aqui no Programação Parlamentar. Não saia daí. Ligue 141. CVV, a linha da vida. Alô? Plano de saúde não pode ser uma dor de cabeça para os segurados. Adiamento de consultas e cirurgias já marcadas, reajustes indevidos, recusa de cobertura, descredenciamento de prestadores de serviços e erro médico são algumas situações enfrentadas. O plano de saúde deve garantir o acesso do cliente aos serviços e procedimentos obrigatórios. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito.
Direitos do Consumidor. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Ninguém quer um nome sujo na praça. Antes de incluir um CPF no cadastro de inadimplentes, a empresa de proteção ao crédito precisa notificar a pessoa. Se a dívida foi quitada, o credor tem a obrigação imediata de tirar o nome da lista de devedores. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. De volta com programação parlamentar, que hoje tem no estúdio o deputado Francisco Júnior. Deputado, nós falávamos no bloco anterior a respeito da apresentação de projetos de sua autoria e agora eu gostaria também de destacar um que fala a respeito da educação continuada para pessoas com deficiência, já aprovado na CCJ e em encaminhamento aqui na casa. Esse projeto, a ideia do projeto é de abranger a educação especial, atendimento e acompanhamento integral às pessoas com deficiência nos diferentes níveis, etapas e modalidades de educação. Isso eu estou aqui lendo de acordo com o projeto me encaminhado. Então, deputada, essa preocupação também com a área de educação. Como eu falei, o nosso mandato está sempre a serviço da vida e da qualidade da vida. Algumas pessoas em situações específicas ou fase da vida, elas têm necessidade de ter um aporte, um suporte maior. É o caso da criança, do idoso e também da pessoa com deficiência. Então é necessário que, para que aquela máxima de todo mundo é igual perante a lei aconteça, então nós temos que dar apoio para que ele tenha condições iguais de participar, já que ele tem vive uma situação particular. E assim acontece com a pessoa com deficiência. Existem vários casos que a escola ela se abre para receber a pessoa com deficiência, que tem limites, que tem dificuldades. E dependendo do grau da deficiência, essa pessoa ela vai ter um limite, ela vai progredir na educação até certo ponto, ou porque a sua idade mental ela não vai avançar mais do que aquilo, independente da sua idade cronológica, né? Que ele tenha 40 anos de idade, às vezes o seu comportamento vai ser de uma criança de 8, de 9. Então ele tem que ser tratado, ser incluído, a inclusão dessa pessoa tem que ser feita dessa forma. E o que estava acontecendo era o seguinte, nós tivemos relatos de pessoas que estavam com seus filhos devidamente matriculadas e participaram da escola. Depois de passarem tanto tempo na escola, decidiram que ele não poderia mais se matricular, que já estava lá porque ele não é mais um adolescente, não é mais uma criança, então ele é um adulto, mas ele tem, ele porta uma deficiência, ele é uma pessoa com deficiência que tem limites. Que precisa de cuidados especiais em termos da educação também. Exato, e se ele sair daquela escola, ele vai para onde? Ele vai fazer o quê? Né? Vai ficar em casa? Como que seus pais vão trabalhar? E aí você vai condenar aquela pessoa a regredir, porque o desenvolvimento que ela teve, o aspecto de desenvolvimento cognitivo, social, os avanços que ela tem, acabam se perdendo. Então é fundamental que essa pessoa, que esse cidadão, ele continue com seu direito garantido e que ele possa acordar e ir para a escola como as outras crianças, como os outros adolescentes, mesmo que o seu corpo já não tenha mais essa idade. Que mesmo que ele já tenha passado muitos anos na escola, ele tem o direito de continuar, e não só ele, como a sua família também. Então, essa lei, ela visa atualizar essa realidade, essa situação, para que a pessoa com deficiência continue tendo o direito de ser matriculada, mesmo quando extrapola a idade tempo, limite. A idade e o tempo na escola, mas ela continua com a necessidade. Então, o objetivo ainda não foi alcançado. Então, ela precisa perseverar, né? Ela não pode jubilar. Igual na faculdade tem isso. Você passa tantos anos, às vezes, se você não formar, você jubila, você é expulso da faculdade. Isso não pode acontecer com uma pessoa nessa circunstância. Por isso a gente fez a lei e defende essa situação numa situação de respeito à pessoa. Ok. Um outro projeto também é a respeito do programa Jovem Aprendiz, como trabalhador que tem entre 14 e 18 anos, correto? Exato. Isso daí já não é projeto mais, já é uma lei. Já é lei, sim. E foi uma lei que nós demoramos 4 anos para aprovar. Teve toda uma história, ela iniciou no mandato passado.
e houve um grupo de trabalho muito qualificado, onde nós tínhamos representante do Ministério Público do Trabalho, do Tribunal de Justiça de Goiás, assistentes sociais, vários segmentos que trabalham com a inclusão do menor aprendiz. O menor aprendiz já tem uma lei que cria a figura do menor aprendiz federal. E ele já acontece em Goiás, mas ela precisava ser potencializada, regulamentada. Então, essa lei que nós apresentamos, ela visa isso. Ela dá um quantitativo. Então, a lei define que 5% do proporcional ao número de funcionários que o executivo tem que ser abertas vagas de oportunidade para o menor aprendiz. E aí a lei detalha como deve ser o comportamento desse menor aprendiz, ele deve ser acompanhado, ele tem que ter um acompanhamento psicológico, ele tem que ter reunião periódica, ele tem que ser preparado para se tornar um cidadão de bem que vai participar da população ativa. Então é um projeto muito interessante e eu tenho certeza que talvez seja, do ponto de vista de colaborar com a qualidade da sociedade goiana, talvez tenha sido o projeto mais importante que eu fiz até hoje, porque esse projeto, além de eu dar a oportunidade para uma criança se tornar um cidadão de bem, um pai de família, um profissional, eu estou impedindo que aquela mesma criança, que aquele mesmo jovem, adolescente, vá para a criminalidade. Lembrando que, inclusive, a lei ela tem um destaque para jovens que estão cumprindo medidas punitivas. O que é isso? Ele tem menos de 18 anos. Que auxilia também nessa exato, recondução. Ele tem menos de 18 anos e ele já foi pego furtando, por exemplo. Então, ele é um menor infrator. O que eu vou fazer com ele? Eu vou deixar ele afastado da sociedade, ele não vai aprender a ser uma pessoa de bem. Se ele é um menor infrator e eu não fizer nada por ele, depois que ele fizer 18 anos, ele vai ser um maior infrator. Então é necessário que se faça alguma coisa por ele. Então um aspecto da lei, ela tem dois aspectos. Ela busca apoiar jovens para que eles não descaminhem, e, ao mesmo tempo, ela busca esses jovens que já estão em situação de risco, né? Às vezes já até cometeram alguma infração, algum delito, e já estão nessa faixa, então ela busca resgatar esse jovem para a sociedade. Então, eu considero uma lei profundamente, um grande avanço, um significado profundo para a sociedade. E ela expandiu. Nós tínhamos alguma experiência de menor aprendiz no Estado. E aí nós estamos jogando ele para uma realidade de avançar para em torno de 20 mil jovens, o que é muito significativo. Deputado, infelizmente o nosso programa já está chegando ao fim. Eu gostaria das suas considerações finais a respeito de todo o seu trabalho aqui na casa nos últimos tempos. Eu agradeço a oportunidade, parabenizo a TV Assembleia sempre acompanhando o que acontece na casa. A Assembleia Legislativa, os deputados estaduais, eles só vão fazer algo realmente importante para a sociedade se a sociedade como um todo, se a população participar. Então eu agradeço, abro as portas do nosso gabinete e convido você a participar, inclusive participando efetivamente. Entre no portal da Assembleia, lá tem um espaço do Opine Cidadão, para você conhecer a lei, dar a sua opinião, participar, e você também pode conhecer os projetos do deputado Francisco Júnior no nosso site, que é o www.franciscojr.com.br, ou pelo WhatsApp. Você pode entrar, ver alguma coisa na imprensa, tudo, mande um WhatsApp para nós, que é o 62 9982 55255. E a sua participação será muito bem-vinda. Obrigado mais uma vez, parabenizo a vocês pelo trabalho muito importante que vocês fazem no sentido de informar e conscientizar o cidadão goiano. Muitíssimo obrigado. Nós aqui que agradecemos a participação do deputado Francisco Júnior, ele que é do PSD e presidente da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento aqui da casa. Muitíssimo obrigado por você ter nos assistido também. E até o próximo programa. TV Assembleia. Informação com credibilidade.